Peregrinos é a série que a gente está conversando ao longo das últimas semanas. Que série é essa? A gente está conversando sobre os 15 salmos de romagem. São os salmos de romaria. Começamos lá atrás e vamos terminar aqui na frente no 134. Então a gente está estudando ao longo das últimas semanas, desde o Salmo 120, como é a dinâmica da vida cristã. Como é a dinâmica da peregrinação cristã. Lembrem-se que eu conversei com vocês durante algumas vezes, que na linguagem apostólica, especialmente do apóstolo Pedro, a vida de um discípulo de Jesus é uma grande peregrinação. Por quê? Porque a qualquer momento, o Senhor pode nos chamar para que a gente levante acampamento. E a gente arme a nossa tenda, o nosso tabernáculo na eternidade. Nós, discípulos de Jesus, não fomos chamados para a presente era, para a gente armar uma tenda e ficar aqui, nessa presente era. Nós fomos chamados a qualquer momento, termos que levantar acampamento e irmos adentrar a Jerusalém Celestial, lugar da nossa habitação. Mas a pergunta é, Pastor Rômulo, e enquanto isso? Enquanto isso, peregrinamos. E os salmos de romagem nos dão exercícios espirituais, nos dão densidade doutrinária, para a gente conseguir trilhar a nossa peregrinação naquilo que a gente está chamando de uma longa jornada em obediência, que é o que o Senhor nos chamou. Hoje, quando lermos o Salmo 128, eu quero que vocês tenham isso em mente. Palavras e promessas. Durante a nossa peregrinação, durante o tempo de uma longa jornada em obediência, nós somos chamados a ouvir palavras e promessas. Vamos ver o que o texto bíblico diz para a gente no Salmo de número 128. A palavra de Deus nos diz assim: como é feliz quem teme o Senhor. Como é feliz quem teme o Senhor. Quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero. Sua mulher, quem está com a revista atualizada, tem um aposto aí dizendo no interior da sua casa. É uma tradução muito boa. Sua mulher comerá do fruto do seu trabalho. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos ao Senhor porque dependemos do Senhor para ouvir a sua voz. O Senhor está no meio de nós, por causa de Cristo. O Senhor está habitando no meio da igreja do Senhor e nós te glorificamos por isso. Queremos pedir que nesse momento o Senhor nos dê graça para entendermos a palavra do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, ilumina o teu povo. É o que nós te pedimos. Amém. Palavras e promessas, meus irmãos. O que eu quero dizer com vocês por isso? Bom, se eu perguntar para você o que é a vida boa, e a vida boa é uma pergunta que os gregos já se faziam 800, 600 anos antes de Cristo. Se eu perguntar para você o que é a vida boa, o que é a vida que vale a pena ser vivida, os gregos tinham algumas coisas para explicar para a gente, os romanos tinham algumas coisas para dizer para nós, mas e nós?
cidadãos do século 21, moradores da grande megalópole chamada Cariacica, o que é que há em nosso coração que diz para a gente o que é vida boa? Bom, como bons habitantes do século 21, o que é vida boa para mim e para você? Vida boa para mim e para você é não ter dor de cabeça com nada nem com ninguém. Não é isso? O que é vida boa para a gente? Vida boa é você não ter problema. Vida boa, no século 21, é não ter ninguém para encher a sua paciência. Tanto que se você perguntar para qualquer trabalhador qual é o sonho de todo trabalhador brasileiro do século 21, ele quer depois de aposentar, claro. Porque o primeiro é aposentar. O segundo ele quer, eu estou vendo isso, ele quer um pedaço de terra na roça. Daniel, você não aposenta ainda não, tem muito tempo ainda. Todo mundo quer isso. Por quê? Porque vida boa para a gente no nosso tempo é ter paz. Mas o que é que tira a nossa paz no século 21? O primeiro de todos é o dinheiro. Nós corremos atrás de dinheiro o tempo todo. Então, o que é vida boa? Vida boa para a gente é materialidade. Se você tiver dinheiro, está tudo bem. No século 21, você paga R$7.000 para um coach ensinar você a ser destravado na sua mente para você ficar milionário. Porque ele vai te dar o código dos milhões. É isso. Você fica assistindo vídeo e mais vídeo para aprender a ser um grande milionário. Grana, dinheiro. Porque dinheiro vai dar para você a condição de bem-estar. Que é isso que a gente quer. Se você perguntar o que é vida boa para alguém no século 21, ele vai dizer, além de dinheiro, é a minha condição de comprar, de consumir. Isso é vida boa para a gente. Vida boa para o século 21 é não ter ninguém para trazer problema para a gente. Porque qual é o mantra do século 21? Eu já tenho, como? Problema demais. Não, já tem problema demais. Então não dá tempo de eu ficar me preocupando com A, B, C ou D. Porque isso, olha o que a gente fala, isso drena a energia da gente, não é assim? Isso é o século 21. Então não cabe no nosso tempo termos preocupação com pessoas. Isso não está na nossa agenda. Não está na agenda da gente se preocupar com marido, filho. Não está na nossa agenda. Se vocês acompanham eu não sei o que o Brasil e o mundo vão virar daqui a 20 anos. Porque a nova forma de relacionamento que os jovens descobriram é a agamia. Sabe o que é agamia? Eu resolvo casar com alguém, mas sem sexo. Porque dá trabalho. Ter compromisso com alguém dá trabalho. Então, a gente até mora no mesmo lugar, mas assim, sabe, você tem as suas coisas, eu tenho a minha. Porque a gente não pode se misturar muito. Então você tem as suas coisas, eu tenho a minha. Individualidade para o século 21 é a vida boa. Isso é vida boa para nós. Então a gente precisa ter muito dinheiro e ninguém para encher a nossa paciência. Porque a gente quer ter uma coisa que é um mantra no século 21, que é liberdade. Eu não quero ter compromisso com ninguém. Não. Eu quero fazer as minhas coisas. Eu não quero que ninguém diga o que eu faço, que hora. Eu não quero prestar conta para ninguém. Vida boa é assim, no século 21. Pastor, dá para fazer e ficar prático? Claro que dá. Os meninos não querem casar. Eles estão casando no nosso tempo com mais de 30 anos. Por quê? Porque eles não querem compromisso com ninguém. Eles querem liberdade. Isso é vida boa para eles. Eles não querem ter que dar satisfação para ninguém. Eles querem rodar o mundo todo. E aí depois comprar um labrador, que é um cachorro ou um golden. E aí ele quer casar. Mas ter filho ele também não quer, porque dá trabalho. O corpo fica feio e todas essas coisas. Vida boa para o brasileiro é isso, no século 21.
Vida boa é fazer o que a gente quer, o tempo todo, na hora que a gente quer, sem ter problema. Se vocês olharem, a gente constituiu, em nome dessa vida boa, alguns deuses que começaram a escravizar a gente. Então, por exemplo, em nome de buscar a vida boa, a gente gasta todo o nosso tempo e a nossa energia no trabalho. E aí a gente passa a não ter mais tempo e energia para outras coisas, porque a gente está correndo atrás de dinheiro o tempo todo. E aí a gente não tem tempo para ver o filho crescer, para dividir a vida com a mulher, para dividir a vida com o marido. A gente não viaja em família, a gente não tem um dia para passear na praia, para ver o sol. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar. E aí a gente usa aquela coisa assim, a gente tem que correr atrás. E aí a gente fica correndo atrás, mas a vida é muito curta, ela passa muito rápido. Você já sabe disso. Porque todo ídolo sempre levanta um contra-ídolo. A ideia de liberdade do século 21 só escravizou a gente. Pessoas cada vez mais novas e doentes. Pessoas cada vez mais novas e infantilizadas. Porque não desenvolveram a vida. Pastor, o que é que você quer falar com isso? Eu quero trazer o Salmo 128 para a gente conversar. Porque não há nada mais fora de moda do que o Salmo 128. A gente não sabe quando e quem escreveu. A tradição judaica trabalha esse salmo como no meio de uns salmos de romagem. Se o da semana passada foi escrito por Salomão, esse a gente não sabe quem escreveu. Ele foi incorporado no Saltério de Israel e eles cantavam o quê? Eles cantavam a vida boa. E o que era a vida boa para alguém que é discípulo de Jesus? O que é a vida boa para o povo de Deus? A vida boa para o povo de Deus começa com uma palavra. E tem 3 palavras nesse texto. Uma no verso 1, uma no verso 3, 4 e uma no verso 5. Tem 3 palavras que são fortes. E por palavras aqui, eu estou dizendo expressões. A primeira palavra que é dada é: como é feliz. Essa é a primeira palavra que é dada nesse texto. Você quer saber o que é felicidade? Você quer saber o que é uma vida feliz? Você quer saber o que é uma vida boa? O texto começa com essa palavra. E no verso 4 ele diz: assim será abençoado. Essa é a segunda palavra desse texto. Você quer viver uma vida abençoada? Você quer uma vida coberta pelo poder de Deus? Você quer uma vida coberta pela graça de Deus? Ele diz: assim será abençoado. E no verso 5 tem uma terceira palavra, quando ele diz que o Senhor o abençoe desde Sião. É uma palavra profética, inspirada pelo Espírito. Irmãos, como é que a gente consegue viver essa vida boa? E o que esse texto quer dizer para mim e para você? O texto está dizendo para mim e para você, no verso 1, que feliz é o homem que teme o Senhor. Temer o Senhor não significa ter medo dele. As gerações passadas, talvez porque estudaram um pouco a teologia mesmo, e por muita crendice, nos ensinaram a ter medo de Deus. Nós não devemos ter medo de Deus. A Escritura nos manda temer a Deus e não ter medo dele. O Senhor não é aquele que nós chegamos perto dele para que a gente tema a ele. Quem tem que ter medo de Deus é quem vai ser julgado por ele. Crente não vai ser julgado por Deus, porque crente foi julgado por Deus na cruz de Cristo. Vocês foram julgados pelo Senhor na cruz. Há 2000 anos o nosso julgamento já aconteceu. Quando ele morria a nossa morte, toda a nossa iniquidade e o nosso pecado foram perdoados na cruz. Crentes não precisam ter medo de Deus. Crentes temem o Senhor. E o que é temer a Deus? Bom, temer a Deus, gente, é esse santo temor que nos faz chegar diante dele com um respeito. Nos faz, e aqui os reformadores diziam isso, olhar para o Senhor como a fonte de vida e aquele o qual nós devemos falar e viver de maneira reverente. Isso é temer a Deus. Reverenciá-lo, respeitá-lo, tê-lo em nosso coração o tempo todo e saber que podemos chegar até ele em todo momento. Isso é temer a Deus. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você
que se você reverencia o Senhor, que se você olha para o Senhor e o respeita, que você olha para a lei e para a palavra dele e vê que isso é a fonte de vida, a felicidade começa a estar dentro de você. Mas ele vai dizer mais além, porque feliz é esse também que anda nos seus caminhos. A própria palavra de Deus vai dizer para a gente que há caminhos que para o homem podem parecer certos, mas na verdade são caminhos de morte. O que o texto está dizendo aqui? Felicidade não tem nada a ver com euforia. Para o século 21, felicidade é euforia. A gente faz de tudo para sentir um arrepio na espinha. A gente faz de tudo para sentir emoção. No século 21, felicidade foi Rapaz, não tem quando trava? Foi conjugada. É um monte de palavra que você fala no mesmo minuto, e aí dá aquela travada. Calma. Felicidade no século 21 foi conjugada à sensação e emoção. Perceba. Se você não tem um frio na barriga, não tem uma euforia, não tem um arrepio na pele, o que é que você diz? Não estou feliz. Não estou me sentindo feliz. Tem alguma coisa errada aí? Vocês veem que esse, por exemplo, é o problema de casais. Porque depois de 10, 20 anos de casamento, já o frio na barriga já diminuiu, o arrepio na pele já não tem. E quer dizer que você não vive uma vida feliz por isso? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Felicidade não é euforia. Felicidade para Deus não é isso. Felicidade para o Senhor é fidelidade ao que Ele diz ser verdade. Por quê? Porque quando você anda nos caminhos do Senhor, no que é que você baseia as suas decisões diárias? No caráter dele, na palavra dele. Percebam que o que leva a gente para a morte e para o pecado sempre é desobediência àquilo que Deus diz que a gente deveria fazer. Quando a gente faz o contrário, é a morte chegando até a gente. Felicidade para a Bíblia está conjugada com obediência a Deus. Mas por que, pastor Rômulo? Percebam os versos 2 e 3. Porque felicidade contempla viver as promessas de Deus. Uou! Como assim, pastor? Gente, observe o verso 2 e observe o verso 3. Porque para Deus, felicidade está dizendo que você comerá do fruto do seu trabalho. E você vai ser feliz e você vai ser próspero. Felicidade para o Senhor está de acordo com uma promessa dele, de que a gente vai viver do nosso trabalho. Mas agora vai mais além. Porque o verso 3 vai dizer para a gente que a vida boa para Deus, a vida boa para o discípulo de Jesus, está condicionada à vida comum da casa e do lar. Olha que coisa. Quando o texto bíblico simplesmente diz para a gente, sua mulher será como uma videira em sua casa. Pronto. Sua mulher é como uma videira. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Deus cumpre suas promessas. Imagina que você é um judeu 1000 anos antes de Cristo. O que você tinha e via como prosperidade naquele período? Bom, prosperidade é porque você teria uma pequena propriedade. Ele usa essas duas árvores, parreira e oliveira. Você poderia plantar, colher, e aí faria pão, vinho, azeite, todas essas coisas. Você conseguiria viver bem? Quem te ajudaria no trabalho diário? Seus filhos,
seriam aqueles que te ajudariam no trabalho, mas não só no trabalho. Seriam aqueles que estariam com você, por exemplo, na hora da defesa. Se algum inimigo chegasse, seria maravilhoso você ter 5, 10, 15 filhos, porque isso seria proteção, defesa. Isso era prosperidade para eles. Ter família, ter os filhos em volta, ter esposa, ter marido. Isso era prosperidade para eles na época. Isso era felicidade, ver essa harmonia. E ele repete isso no verso 4, observem. Porque ele diz, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O homem que teme o Senhor é abençoado no seu trabalho e na sua casa. É isso que ele está prometendo. O homem que teme o Senhor é abençoado na sua casa e no seu trabalho. E aí, agora ele vai dizer alguma imprecação de bênção. Ele vai ministrar a bênção sobre o povo de Deus. Quando ele diz que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Porque antes da prosperidade individual, ele está preocupado com a prosperidade do povo de Deus. Olha que coisa. Antes da prosperidade individual dele, ele está preocupado com a prosperidade do povo de Deus. Que haja prosperidade desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja o quê? Você veja os seus filhos e você tem o privilégio de ver os seus netos. Isso é prosperidade para a Bíblia. Olha que coisa curiosa. E ele termina como eu preguei 2 semanas atrás, dizendo que haja paz sobre Israel. Que haja paz sobre Israel. Meus irmãos, eu sei que esse texto é um texto de 3.000 anos. Ele tem 3.000 anos de duração. Agora, o que a gente pode aprender desse texto? Se a Bíblia é a palavra de Deus, a pergunta que a gente precisa fazer é o que o Espírito Santo queria quando ele inspirou o profeta a deixar essa palavra para a gente. O que ele queria? O que o Espírito de Deus queria quando ele resolveu atravessar os tempos? O que o Espírito queria fazer em todas as gerações, tendo esse texto como moto aqui para a gente hoje? O que ele queria fazer? Bom, em primeiro lugar, sobre palavras e promessas, eu queria que você entendesse, por favor, que as palavras e a palavra de Deus, primeiro essas 3 palavras que eu coloquei aqui, como é feliz, como é abençoado e que o Senhor abençoe. E essas promessas de Deus, elas estão direcionadas àqueles que obedecem. As promessas de Deus estão vinculadas àqueles que obedecem. Você precisa entender isso. Primeiro, eu quero me dirigir aos céticos, aos que não creem. Alguns de vocês leram Eclesiastes capítulo 9. E quando vocês leram Eclesiastes capítulo 9, lá, o escritor, ele diz assim: eu percebi que o que acontece com o bom acontece com os maus. Eu percebi que o que acontece com os justos também acontece com os injustos. Então, não há nada de melhor do que fazer na vida do que aproveitar a sua mulher, aproveitar o seu trabalho. Isso que Eclesiastes 9 diz para nós. Você, munido desse argumento, diz: está vendo, pastor? Essa história de que quem obedece a Deus é abençoado é mentira. Estou de olho em vocês. Vocês já montam uma lógica na cabeça de vocês. E começam a dizer, de nada vale a pena obedecer a Deus. Porque o que acontece com um, também acontece com o outro. Porque o que é que vale a pena? Presta atenção, pastor. Eu obedeço a Deus, eu obedeço a Deus, eu obedeço a Deus. E a minha vida só vai para baixo, só vai para baixo, só vai para baixo. Não vale a pena obedecer a Ele. É melhor ser cético. Bom argumento. Só falta ser verdade. Vamos ver? Porque a mesma Bíblia que diz que aquilo que acontece com o bom acontece com o mal, é a mesma Bíblia que disse e nunca disse para nenhum ser humano que depois do pecado nós não viveríamos uma vida de aflição. Só que você quer viver uma vida com um Deus pagão e não Cristo.
Quem disse para mim e para você que nós viveríamos uma vida alheia ao sofrimento? Quem te falou isso? Em qual Bíblia você leu isso? Qual cristianismo é esse? Só se for o neopentecostal. E cuidado, porque ele vai roubar a sua alma inteira. E no final a culpa ainda é sua que não teve fé. Porque é mentira. O mundo depois do pecado é um mundo instável. Não queira ter estabilidade numa terra que não tem estabilidade. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que hoje eu estou aqui, com voz. Acho que estou saudável, preciso fazer um check-up ainda. Mas depois que eu fizer o check-up, vai que eu descubro alguma coisa. Eu não sei. E quem disse que isso não vai acontecer? Quem é que prometeu para você que seu negócio não vai quebrar? Quem prometeu para você que a gente não vai perder pessoas? Aonde você viu isso? Quem te prometeu isso? Isso nunca foi a promessa de Jesus. Essa nunca foi a realidade bíblica. Vocês se esqueceram que o Deus que vocês servem foi traído, cuspiram nele, bateram nele, ele morreu. Quem é que ensinou para vocês uma vida de triunfalismo? Isso é paganismo e mentira. Porque ninguém vive uma vida assim. Ninguém vive vida de diva de Instagram, gente. Isso não existe. É só no Instagram que todo mundo tem a família perfeita. É só em Hollywood que todo mundo viveu feliz para sempre. Isso não existe. Na vida debaixo do pecado, você vai ter que lidar com dificuldades. Você vai ter que lidar com doença, você vai ter que lidar com perda, você vai ter que lidar com dor, você vai ter que lidar com sofrimento. Eu e você teremos que lidar com isso. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai amadurecer. E vai entender que não adianta ficar de campanha em campanha. Pastor, então eu não estou entendendo. O que você está dizendo? Eu estou dizendo para você que a diferença não é se você triunfa ou não nessa terra. A diferença não é se vai dar tudo certo, geração do século 21. A diferença dos discípulos de Jesus é como a gente passa pelo sofrimento. A diferença é quem está com a gente no meio do sofrimento. Essa é a diferença dos discípulos de Jesus. A diferença da gente é que no dia mau, Efésios capítulo 6, no dia mau você sabe que tem alguém com você. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Que o Senhor estaria comigo e com vocês em qualquer situação. Então preste atenção, não é se coisas boas ou ruins acontecem com a gente ou não. Elas vão acontecer. Acorda! Acorda do sonho triunfalista. Você vai perder. Vai haver escassez, viveremos dificuldades, viveremos desertos. Isso acontece com todo gênero humano. A diferença é como você passa por isso. Como? Como é que você vive? Olha para cá. Quem obedece a Deus, quem é fiel ao Senhor, ele também é fiel com aquele que o obedece e o teme. Essa é a diferença. Você vai saber tomar as decisões corretas. Você vai perceber o consolo do Espírito. Você vai receber a paz que excede todo entendimento. Agora deixa eu te falar. Você acha que isso é para todo mundo? Tem gente que não tem isso. Eu sou pastor aqui há 13 anos. Tem gente que não tem isso não. Tem gente que sofre porque não conhece a verdade. Tem gente que anda ansioso porque não conheceu a Cristo. Tem gente que anda preocupado com o que não deveria, porque ainda não conheceu a palavra de Deus. Quando ela invade o coração da gente, o descanso chega. Ainda que o período de aflição seja grande,
o descanso chega. Não caia nessa lógica de que o que acontece com todo mundo, então não vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Se Jó não tivesse tido o Senhor para segurá-lo, o que teria sido dele? Se Pedro não tivesse Jesus para perdoá-lo, o que teria sido dele? Se o apóstolo Paulo não tivesse o Senhor para dizer, vamos recomeçar a vida, o que seria dele? Sabe o que eu aprendo aqui? E essa é a lição que eu quero tirar. A promessa de Deus é para quem o obedece, é para quem o teme. Meu filho, gaste tempo, por favor, conhecendo a vontade de Deus. Primeiro, porque se você conhecer a vontade de Deus, você não vai ficar acreditando em coisa que nem Deus te prometeu. Você não vai ficar andando de um lado para o outro. Você vai se submeter à bondade do Senhor. A promessa de Deus, a promessa do Senhor é para quem o obedece. Olha para mim. Do que é que você precisa pedir perdão hoje? O que é que você precisa mudar hoje? O que é que você tem que se arrepender mesmo? O que é que precisa mudar de vida? Que tipo de pensamento, volição, emoção, sensação, pensamento? O que você tem que mudar? Comportamento. Muda. Porque é melhor isso do que você ficar cavando uma própria cova, insistindo no erro. Insistindo no erro. A felicidade está em amar o Senhor e obedecer os seus preceitos e mandamentos. A promessa de Deus, anota isso, é para quem obedece a Ele. É para quem obedece. Céticos. Eu só deixo uma palavra para vocês. Ó, provai e vede que o Senhor é. Houve um discípulo de Jesus que só fez um convite. Para você, cético, vem e vê. Segundo, versos 3 e 4. Palavras e promessas. Em primeiro lugar, as promessas de Deus estão condicionadas àqueles que obedecem. Pessoal, em segundo lugar, ela tem a ver com a reversão do pecado. Tem a ver com a reversão do pecado. Peraí, pastor, as promessas de Deus têm a ver com a reversão do pecado? Claro, filho. O que você acha que está escrito no verso 3 e 4? Pastor, no verso 3 e 4? Desculpa, no verso 2 e 3. Pastor, no verso 2 e 3 está escrito que você vai comer do fruto do seu trabalho. Opa, e será feliz e próspero. E pastor, está escrito que a sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua casa. O que isso tem a ver com pecado? Você não leu a Bíblia? Você é um hebreu. Esse texto acabou de ser escrito. O que tem na sua cabeça? Você lembra que quando Deus criou tudo, tudo era muito bom. Você é um hebreu. Você não é brasileiro. Quando esse texto foi escrito, sabe o que eles têm na cabeça? Eles têm na cabeça que quando os nossos pais, Adão e Eva, caem, o que é que Deus disse para o homem? Capítulo 3 de Gênesis. Você deu ouvido para sua mulher. E o que vai acontecer com você a partir daí? Vocês lembram? O que aconteceu com o trabalho depois da queda? Do suor do seu rosto você vai comer. Você vai brigar com a terra. Você vai lutar com ela. E ela vai ganhar a sua guerra, tá? Você vai perder para ela. Só que para você comer, Adão, você vai ter que ralar demais, cara. Você vai ter que ralar muito. Mas ele tinha olhado para a mulher. E ele tinha falado uma coisa para a mulher. Você comeu da árvore? E o que ela disse? Ah, a serpente me deu.
A serpente me deu e eu comi. E o que ele diz? O Senhor diz: o teu desejo será para o seu marido e ele te governará. E a partir de agora, você vai ter filho com dor de parto. Vocês já perceberam que toda vez que uma criança nasce, é um motivo de muita alegria. Mas não se esqueçam que Deus está anunciando: lá vem mais um pecador que precisa de redenção. Já está nascendo mais um pecadorzinho que precisa de Cristo. E eu preciso lembrar vocês que qual foi o efeito do pecado dentro da família de Adão, senhoras e senhores? Qual foi? Qual foi o efeito do pecado na família de Adão? Aquilo que todos nós pais queremos viver. Caim matou quem? Abel. Efeito do pecado: perverter o trabalho e perverter a família. Está logo no início da Bíblia. Efeito do pecado: trabalhar errado. Efeito do pecado: constituir família errado. Efeito da bênção de Deus: reverter a forma com a qual a gente trabalha. Passar a ter prazer e contentamento naquilo que a gente faz. Efeito da bênção de Deus: passar a ter contentamento com a família da gente, que é o lugar em que Deus nos colocou para vir a essa terra. Isso é promessa do Senhor. Promessa do Senhor é reverter o efeito do pecado de maneira prática. Os cristãos que foram perdoados, que foram sarados na cruz de Cristo, têm o efeito do pecado sarado dentro da sua casa. Lar, família, homem, mulher, seus filhos, bem estabelecidos. O que eu estou querendo dizer, pessoal, deixa eu começar com família e volto para o trabalho daqui a pouco. Para de achar que o seu casamento é uma maldição e que você não tinha que ter casado. Pelo amor de Deus. Casamento é uma bênção que o Senhor nos deu. Valorize a aliança que você tem. E pelo amor de Deus, faça o seu casamento dar certo. Ele depende de você. Não depende só da minha mulher me fazer feliz, como se ela fosse um pedaço de carne para me servir. E se não tiver bom, eu troco. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Nós somos cristãos, nós somos chamados a morrer pela nossa família, a dar a nossa vida pela nossa mulher. Nós homens, e gente, está faltando homem no século 21. Está faltando homem. Está faltando gente para liderar a casa, a família, para liderar a espiritualidade da casa, para conduzir a mulher, para conduzir os filhos. Domingo é dia de vocês trazerem a família de vocês para a igreja. Ô marada, para de jogar essa responsabilidade para cima da mulher, para cima da mulher, para cima da mulher. Isso é com vocês. É a gente que tem que orar pelos filhos da gente. Somos nós. Nós somos colocados para isso. Está faltando homem no nosso tempo, é só olhar para a igreja. Você olha para a igreja, você vê um monte de mulher para cima e para baixo, para cima e para baixo. E os homens? Ele está vendo o Vasco. É de arrancar a cabeça de qualquer um, o Vasco, mas os homens. Está faltando homem. Está faltando homem. Homem como a Bíblia. Vocês estão aprendendo a ser homem com o século 21 e querendo ter poder. A Bíblia está mandando a gente ser homem para servir. Servir. Entregar a vida pelos nossos filhos todos os dias. Entregar a vida pela santificação da nossa mulher. Isso é a bênção de Deus. Entregar a nossa vida por eles todos os dias. Apresentar a nossa mulher no altar do Senhor todos os dias. É isso que o Senhor chamou a gente para fazer. Aí quer ter casamento, quer ter casamento. Você não quer ter casamento, você quer ter prazer. Paga. Então, é mais barato. Só que você quer ser homem crente, cheio do Espírito, é guiar a família, é guiar a sua casa. Isso é ser homem. É isso que é obedecer e temer a Deus. Mulheres, por favor, eu não estou pistola, eu juro. Eu juro. É porque é desesperador. É desesperador.
É desesperador ver vocês, meninas, preocupadas com o progresso. Eu sei que aqui, eu não estou falando do mundo da Barbie, tá? Eu sei que o mundo é disfuncional, eu sei que muitas de vocês têm muita dificuldade, algumas passaram por muitos problemas, eu sei disso, tá? Eu sei. Não tem ninguém aqui achando que isso aqui é conto de fadas, ninguém é melhor do que eu para falar isso, porque eu sei que não é conto de fadas, a gente vive num realismo, o mundo é complicado, a gente tem essas coisas, mas meninas, por favor, não tenham medo de ter filhos, não tenham medo de parar a carreira para cuidar de filho, não tenha medo de cuidar de coisa de casa, não tenha medo disso, tá? Não tenha medo disso, por favor. É por isso que é tão importante vocês casarem bem, porque se casa mal já tem um problema sério. Então não tenham medo disso, por conta de dinheiro, por causa de como, não tenham medo disso. Meninas, sejam fiéis, sejam boas esposas, sejam mulheres dedicadas aos filhos de vocês, aos maridos de vocês, vocês mais jovens, meninas mais jovens, se casem com homens de Deus, meninos, sejam meninos de Deus que vão cuidar da família de vocês. Não tenham medo de ter filho. Vamos fazer um negócio, vou batizar uns 4 filhos de cada casal novo aqui, nos próximos anos. Vamos ter filho, gente. Vamos ter filho. Tenham filhos. Tenham filhos. Olha o que o versos 5 e 6 estão dizendo para a gente. Você quer ver? Sabe o que você quer? Você quer um terreno no mato, não é isso? Olha o que a Bíblia está prometendo para você. Olha Provérbios 17. É o único texto que eu vou citar aqui extra. Depois de Salmo, Provérbio 17. Olha a bênção que é isso aqui. Olha o verso 6. Provérbios 17, olha o verso 6. Anota isso. Provérbios 17, olha o verso 6. Os filhos são uma coroa. São uma coroa para os idosos. Os filhos são uma coroa para os idosos. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Olha que coisa linda. Quem obedece a Deus é bom filho. Honra seus pais. Quem obedece a Deus é bom pai. Cuida bem dos filhos. Irmãos, essa é a promessa de Deus para nós. Como é que você quer envelhecer? Sozinho? Ou você prefere envelhecer tendo em volta da sua casa seus filhos sentados numa mesa com você? Você prefere envelhecer sozinho? Ou você prefere poder ter o privilégio de estar sentado numa igreja domingo, vendo seus netos entrarem? Por favor. Isso é para reverter efeito de pecado. A gente tem que levar a família a sério. Segundo, tem que levar trabalho a sério. O que eu quero dizer com isso? Com levar trabalho a sério. Primeiro, eu vou pegar a referência do profeta que pregou semana passada aqui. Chama grande homem de Deus. Jade mandou bem. Percebam o que a gente aprendeu semana passada aqui com Jade. Número 1, pergunta para qualquer jovem de 18 anos o que ele quer da vida. Não, pergunta para ele assim, quanto que você quer ganhar? Para um jovem. Ele vai falar, uns 25 mil reais, tá bom. Paga umas continhas. Ai, tudo bem. E quantas horas por semana você quer trabalhar? Umas 2, eu acho que tá bom. Vocês não conhecem, não sabem, vocês não sabem o que está vindo aí para trás? Rapaz, conversa com a juventude, você vai ver. 25 mil reais está ótimo, 2 horas por semana, está tudo tranquilo. Ah, não é isso que a gente está falando. Agora, por outro lado, pessoal, não adianta a gente querer enterrar a cara da gente nesse negócio. Não adianta. Aqui, você vai ter que desenvolver uma coisa chamada contentamento. Filipenses capítulo 4, verso 10 até o 20, especialmente com foco no verso 12, 13 e 14.
O apóstolo Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. Por quê? Porque ele sabe que ele pode tudo naquele que fortalece ele. Porque cristãos sempre vão trabalhar. E trabalhe muito. Agora a grande questão é aprender a desenvolver contentamento. Contentamento não é preguiça. Contentamento não é inércia. Contentamento é entender que estou onde estou, sou o que sou pela graça de Deus. Se o Senhor me colocou aqui é pela graça dele. Então o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer o melhor que eu puder. Eu vou aproveitar todas as oportunidades que ele me der. E eu vou estar contente em toda e qualquer situação. Está tudo bem. Porque Deus não errou. Deus não me errou quando ele me botou aqui. Deus não errou quando ele te colocou aí. Deus está certo. Ele nunca errou. Contentamento. A gente precisa exercer isso. Promessas de Deus para quem obedece. Promessas de Deus para reverter o pecado. Promessas de Deus, e eu termino aqui. Versos 5 e verso 6. Palavras e promessas de Deus que são mantidas pelo próprio Senhor. O profeta diz para a gente no verso 5 e 6. Ele começa dizendo que o Senhor o abençoe desde Sião. Isso não está aqui à toa. Lembrem quando eu estudei com vocês o Salmo 125, que eu falei que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião? Porque o Monte Sião continua lá. Era onde a casa de Deus estava fixada. A vida começa com adoração. A vida começa no domingo. A vida começa na igreja, com o povo adorando junto, para ser fortalecido, para ouvir a palavra de Deus, para conhecer os irmãos, para orar com os irmãos, para ser fortalecido pelo sacramento, para ter a bondade de Deus ministrada no coração da gente enquanto a gente está em assembleia. Não cabe na espiritualidade cristã ser crente em casa, ser crente sozinho. Eu cuido da minha fé, isso não existe na Bíblia. O Senhor te abençoe desde Sião. O Senhor te abençoe desde que o povo está junto para encontrar com Ele. Então guarde esse momento na sua vida, no primeiro dia da semana. Guarda para você adorar. Deus ordena a bênção dele. Eu vou conversar com vocês daqui uma semana, quando vocês estão juntos. Isso aqui é a aliança que Deus tem com o povo dele. Não relativiza isso. Mas ele continua dizendo, para que você veja a prosperidade do povo de Deus, todos os dias da sua vida. Para que você veja o povo de Deus prosperar. E ele termina dizendo, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Irmãos, obedeçam, confiem no poder do Senhor. Confiem no poder do Senhor. Ele está garantindo que vai abençoar o seu povo. Eu quero concluir com uma única reflexão. Não obedeça ao Senhor por medo. Não obedeça ao Senhor porque você vai ganhar alguma coisa com isso. Tenha uma vida de seriedade com o Senhor. Porque você o amou e foi amado por Ele. Só isso. Tenha uma vida de obediência, porque você foi amado. Volta para casa hoje, para amar o Senhor e confiar nas promessas dEle. Só isso.